Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um episódio do Café em Crise. E nesse episódio nós vamos falar a respeito da taxa Selic, reunião do Copom. Então eu vou explicar como que funciona, o que o aumento ou diminuir a taxa Selic impacta a economia, seus investimentos e etc. E vou explicar tudo de uma forma resumida, simples e bem fácil para vocês conseguirem entender o que é a taxa Selic e como ela impacta na nossa economia e no nosso dia a dia. Então vamos lá. Para entender a taxa Selic, nós temos que entender primeiro que o aumento ou diminuição dessa taxa, ela é feita com base na reunião do Copom. E aí você se pergunta, né, o que é essa reunião do Copom? Tipo o cupom de desconto? Não. O Copom, ele é um órgão do Banco Central que é responsável por definir a meta para a taxa básica de juros, ou seja, a Selic. E a taxa Selic, ela nada mais é que a taxa básica da economia do Brasil, servindo de parâmetro para todas as demais taxas de juros que são praticadas no mercado. Ela tende a ser a menor taxa de juros existente na economia. Até o momento nós vimos que o país ele possui uma taxa básica, uma taxa base para que as demais coisas estipulem as suas taxas em cima dessa. E aí temos também a reunião do Copom, que acontece a cada 6 semanas. Então nessa reunião ela dura 2 dias e é discutido a respeito da economia do país e chega-se a uma conclusão. O que a gente vai fazer com essa taxa de juros hoje, a taxa Selic? Nós vamos aumentar ela, ou nós vamos diminuir ela, ou nós vamos fazer a manutenção, ou seja, a gente não abaixa nem diminui essa taxa. Tudo isso é conversado nesses 2 dias de reunião do Copom. Nos dias 4 e 5 de maio, ou seja, semana passada, nós tivemos uma reunião do Copom, que foi definido um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa Selic. Ou seja, ela foi para 3,5% ao ano. E temos previsões para a próxima reunião, que acontece entre os dias 15 e 16 de junho, de um novo aumento de 0,75 ponto percentual. Ou seja, ela pode ir para 4,25% ao ano. E aí você deve estar se perguntando, né? Esse aumento da Selic, primeiro, por que eles estão aumentando a Selic? Segundo, aumentar a Selic é bom? Aumentar a Selic é ruim? O que isso impacta na minha vida, não é mesmo? Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta, né? A taxa Selic, aumentar ela, é bom ou é ruim? Depende. Na realidade, depende de diversos fatores. Primeiro, a gente tem que entender por que a taxa Selic está sendo aumentada. Por conta da inflação. A taxa Selic, ela tem uma relação direta com a inflação. Quando a inflação está muito elevada, você aumenta a taxa Selic, porque isso faz com que a inflação tenha a tendência de diminuir. E quando a inflação está muito baixa, a gente diminui a Selic para a inflação subir um pouquinho. Ou seja, a Selic, ela é o principal instrumento que o Banco Central possui para manter um controle da inflação, que é medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mas isso é um assunto para um outro podcast. A título de curiosidade, nós já tivemos a taxa Selic em 14,25% ao ano, que isso aconteceu lá em 2016. Porém, já tivemos também a taxa Selic a 2% ao ano. E isso é super recente, foi no ano passado. Então, embora você talvez não conheça a taxa Selic, não saiba como ela funciona, ela sempre esteve presente na sua vida. E agora eu vou explicar por que ela aumenta e o porquê que ela diminui. Então, vamos lá. Então, a redução da taxa Selic, ela estimula a economia, pois os juros, ou seja, a taxa Selic mais baixa, menores, eles barateiam o crédito e estimulam a produção e, consequentemente, o consumo. Então ele é muito bom em um cenário de baixa atividade econômica. Porque vamos lá, a gente tem uma taxa Selic, por exemplo, de 2% ao ano. Você concorda que se você quiser fazer um empréstimo no banco, as taxas vão estar muito menores porque a base deles é 2%. E não 14%, que nem foi lá em 2016, por exemplo. E aí a pessoa que vai consumir vai ver aquela taxa barata e vai falar, ok, esse é o momento. Tanto que é muito comum o mercado imobiliário ficar super aquecido quando a taxa Selic está mais baixa. Justamente por isso, porque para você pegar um empréstimo no banco, acaba ficando, entre aspas, mais barato do que, por exemplo, quando a Selic está 14%. Então, conforme você vai reduzindo a taxa Selic, você vai estimulando o consumo, estimulando a produção, porque o empréstimo, as empresas também podem fazer empréstimo para fins de investimento. Então, conforme você vai estimulando a produção, estimulando a economia, a inflação vai aumentando, concorda? Porque é aquela questão de lei de oferta e demanda. Quanto mais um produto está sendo demandado, maior o preço dele vai ficando, justamente para você conseguir suprir aquele mercado. Ok, então agora entendemos aí a parte de redução da Selic.
vamos entender a parte de aumento da Selic, que é o que está acontecendo atualmente no Brasil. Na última reunião, sem ser essa do dia 4 e do dia 5, ou seja, a que aconteceu no dia 16 e 17 de março, nós já tivemos um aumento de 0,75 ponto percentual, indicando que na reunião que aconteceu na semana passada, 4 e 5 de maio, que eles fariam um novo aumento, que foi o que aconteceu. Então hoje, neste momento, no dia 9/5, quando eu estou gravando esse podcast, a taxa Selic está em 3,5% ao ano. E agora vamos entender essa questão de aumentar a taxa Selic. Então, quando o Banco Central ajusta a Selic para cima, ele segura o excesso de demanda que pressiona os preços. Ok, não tô entendendo mais nada, certo? O Banco Central, ele vai fazer com que as pessoas tendem a consumir menos. Você vai lá no mercado, vai ver, caraca, isso tá muito caro, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Consequentemente, a tendência é consumir menos. E a gente tá vendo isso muito claro no Brasil ultimamente. A gente vai no mercado e a gente vê que não tem dinheiro para mais nada. Por quê? Por conta da inflação. Então, conforme as pessoas vão deixando de consumir, a tendência é que os preços comecem a abaixar um pouquinho, a inflação comece a recuar um pouquinho. Então é justamente por isso que ocorre esse ajuste da Selic para cima, a fim de tentar conter a inflação. Além disso, os juros também vão ficar mais altos, concorda? Porque a base ela vai estar um pouquinho maior e as pessoas que possuem dinheiro, ao invés de consumir, elas vão preferir poupar, porque vai estar muito mais vantajoso poupar do que consumir. E aí você fala, então a Selic alta só me traz prejuízo, porque eu não tenho dinheiro. Bom, de certa forma, a curto prazo sim, porque a inflação ela está extremamente elevada e ela ainda não está no patamar muito alto que seja interessante você investir na renda fixa. Por quê? Porque no fim você vai estar perdendo dinheiro. E agora vamos partir um pouquinho para a parte de investimentos. Vocês devem ter ouvido falar muito a respeito de CDBs que têm rendimento 100% do CDI. Eu não vou entrar em detalhes dessas siglas agora, mas você provavelmente conhece. E o que é esse CDB rendendo 100% do CDI? A taxa CDI ela é muito próxima à taxa Selic. Ou seja, se você investir o seu dinheiro num CDB que rende 100% do CDI, você vai estar investindo o seu dinheiro hoje a 3,5% ao ano, que é quanto está valendo a Selic, concorda? No entanto, nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, conhecido também como IPCA acumulado 12 meses, de 6,10%. Então, no fim, você vai estar perdendo dinheiro no final das contas, certo? Porque o dinheiro que você guardou rendeu 3,5%, mas o produto que você quer comprar ficou 6,10% mais caro. Então, no fim, você perdeu dinheiro, certo? E aí você deve estar pensando, é por isso que eu não invisto e prefiro deixar o meu dinheiro na poupança. Bom, aí é que eu te conto que você está perdendo ainda mais dinheiro. Como assim perdendo ainda mais dinheiro, né? Porque eu tô deixando meu dinheiro na poupança, a poupança é segura e etc. Bom, desde maio de 2012, os depósitos da poupança mudaram um pouquinho. Ou seja, a partir de 3 de maio de 2012, todos os depósitos feitos na poupança, eles dependem da taxa Selic. Quando a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, que é o que a gente está vivendo hoje, a remuneração da poupança vai ser 70% da Selic. Ou seja, a poupança vai te remunerar 70% de 3,5% ao ano. Então, se você não queria investir no CDB, que rendia 100% do CDI, que era 3,5% ao ano, porque você achava a poupança melhor, agora você percebe que você está perdendo ainda mais dinheiro mantendo o seu dinheiro na poupança. Ah, mas o que eu faço então? E aí que entra a famosa renda variável. Neste momento é muito comum as pessoas partirem para renda variável a fim de tentarem maiores rendimentos. Resumindo tudo, então, o Copom, ele é um órgão do Banco Central responsável por definir a meta para a taxa básica de juros, que é a Selic. A reunião do Copom, ela dura 2 dias e acontece 8 vezes ao ano, a cada 6 semanas. E a título de curiosidade, durante essas reuniões que duram 2 dias, no primeiro dia, os chefes do departamento do Banco Central, eles apresentam a conjuntura econômica e financeira do país. Então eles se juntam e falam, ó, a economia tá assim, a gente tem isso de problemas, a gente tem aquilo, o que a gente pode fazer, como que a gente pode solucionar. É mostrada a situação do país, a situação da economia, a situação financeira que o país se encontra. Já no segundo dia, os membros desse comitê, junto com os chefes do departamento de estudos e pesquisas, eles analisam as projeções para a inflação, quais alternativas a Selic pode adotar. Então nós temos, por exemplo, o Boletim Focus, que é um assunto para um outro podcast, que ele mostra
a tendência, a expectativa da Selic, da inflação, do PIB, do câmbio para o país ao final do ano que estamos, 2021, assim como 2022 e 2023. Então eles olham aquelas expectativas e falam, ok, de acordo com o cenário de hoje, a expectativa do mercado é essa. Eles veem que a inflação, por exemplo, vai aumentar ainda mais. Então o que nós temos que fazer? Se você ouviu direitinho esse podcast, você sabe a resposta. Nós temos que aumentar a Selic para tentar conter essa inflação. Conversado tudo isso, chega-se a uma decisão, porque não é só aumentar a Selic, mas sim o quanto aumentar a Selic, e é divulgada essa decisão depois que o mercado fecha, porque essa decisão impacta nas bolsas. Então é essencial que o mercado esteja fechado quando esse anúncio for feito. Então eu espero que você tenha entendido o quanto a Selic é importante na sua vida e na economia do país. Lá para o dia 15 e 16 de junho teremos outra reunião, muito provavelmente teremos outro aumento de 0,75 ponto percentual da taxa Selic, indo para 4,25% ao ano. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, mandem para mim, porque eu coloco isso no próximo podcast que eu for falar de taxa Selic. É um tema simples, mas que ao mesmo tempo pode gerar muitas dúvidas, mas eu quero que todo mundo entenda e de forma muito simples e bem clara, porque vocês viram que realmente impacta em todos os campos. Impacta desde o nosso consumo no supermercado, poupança para quem tem, investimentos em renda fixa, em renda variável também para quem tem, na economia, inflação, inclusive presença de investidores estrangeiros aqui no nosso país, que acaba também impactando no dólar. Então é muita coisa. Eu acabei não falando essa parte aí de investidores estrangeiros nesse podcast para ele não ficar tão longo. Então se você ficou com alguma dúvida, me chame em qualquer lugar das redes sociais que eu vou anotar sua dúvida, vou tentar explicar para você naquele momento e aí eu trago também para o próximo podcast para realmente esclarecer para todo mundo que possa ter tido alguma dúvida ao ouvir esse episódio. Agradeço muito a presença de todos vocês, até o próximo episódio, um beijo e até a próxima.